Fala, rapaziada, saudações rubro-negras. Vamos falar aí sobre alguns assuntos da semana, algumas informações, algumas polêmicas, tá? Falar sobre o que envolve o Flamengo nessa semana e um pouco já da decisão que a gente tem amanhã contra o Maringá, tá? Mas antes de mais nada, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, que é importante pra gente. Valeu, rapaziada? Fala, rapaziada, saudações rubro-negras. Vamos falar sobre alguns assuntos aí que tem tido destaque essa semana. Muito se falando da forma de trabalho de Sampaoli, dinheiro entrando em caixa. Falar sobre Gabigol, falar um pouco sobre a polêmica do jogo do Inter, tudo que envolveu isso. Mas antes de mais nada, peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, que é importantíssimo pra gente. Cada vez mais cresceu o canal. A última semana foi muito legal, muita gente se inscrevendo. Peço que continue nesse ritmo aí para a gente trazer mais conteúdo para vocês, tá? Vamos iniciar falando aí em relação ao que tem mais trazido polêmica. Polêmica em termos, porque eu vou dar a minha opinião do lance. Foi o segundo gol do Inter, o gol da virada. O Flamengo jogou muito bem aquele jogo. Começou o primeiro tempo jogando bem, com o time armado, taticamente bem armado. Porém, não estava conseguindo criar muito. A criação do Flamengo estava pecando na criação e dando muito contra-ataque para o Internacional. Já no segundo tempo, o Flamengo começou com uma pegada diferente, já fazendo passes mais rápidos, triangulando mais rapidamente, conseguindo chegar à frente com efetividade. E depois de mais ou menos uns 20 minutos, o time começou a sofrer mais, porque o Inter conseguiu manter a posse de bola. Logo depois das mexidas do Sampaoli, o time voltou a atacar, abriu os pontas, voltou a atacar, incomodando bastante os laterais do Inter e fazendo os pontas do Inter voltarem para ajudar para a marcação também, tá? Abriu o placar com um golaço do Gerson, muita gente reclamando toque de mão, já foi esclarecido por vários especialistas de arbitragem que a bola bate sim no braço do Gerson, o braço numa posição natural, antes bate no zagueiro do Inter, e após o Gerson faz aquele golaço, e em seguida o Flamengo toma o gol do Maurício. E aí a gente vai para o lance polêmico do jogo, que foi o segundo gol do Inter. E muita gente lembrando o lance do Gerson no Mundial, onde ele tomou o cartão amarelo por simulação. E, na minha opinião, o lance era para ter sido parado sim. Foi escroto como o jogador do Inter se joga, como ele simula, ele faz um malabarismo ali ridículo, que eu acho que, não sei se esse técnico estava meio estranho naquele dia, só sei que, sim, era para parar o jogo, mas na minha opinião, e que muita gente não entendeu, quando eu postei logo no pós-jogo, foi em relação ao fato e sim em campo. Se marcasse em campo, para mim não estava nada mal marcado, deveria ter sido marcado, mas não é lance para VAR. Então, assim, como o juiz não marcou em campo, como o juiz deixou a bola rolar, sofremos o gol e, na minha opinião, não foi por isso que o Flamengo perdeu aquela partida. O Flamengo teve chance de fazer o gol, Matheus França deu bola na trave, o goleiro dele pegou algumas bolinhas ali, nada muito de especial, mas o Flamengo ainda está pecando na parte de criação. E como a gente está falando em relação à tática, criação e o último jogo do Flamengo, já vamos entrar no assunto Jorge Sampaoli. Muita gente está falando sobre o modo de treino do Jorge Sampaoli, o modo de lidar com a equipe. Até alguns dados que eu busquei em relação ao Jorge Sampaoli, por exemplo, ele fez 30 partidas no Sevilha, em nenhuma ele repetiu a mesma escalação. No Olympique de Marseille, só em 2 ocasiões, com jogos muito curtos de intervalo de 2 dias, ele repetiu a escalação de jogo para outro. Esse é o estilo de jogo do Jorge Sampaoli. Um pouco depois que ele foi apresentado no Flamengo, eu falei, ele é assim. Outra característica que eu trouxe sobre ele não tem, ninguém no time vai ter vaga cativa com ele. Ele não gosta de ser peitado. Ele não vai aceitar jogador ficar dando declaraçãozinha se gostou ou não ficar no banco. E outra, ele não vai aceitar corpo mole. Se ele vê que o time ou que o jogador está fazendo corpo mole, não está se dedicando, não está fazendo marcação pressão, vai bancar assim e não vai entrar
no time dele. Ele é assim, ele trabalha desse jeito, e para mim já estava na hora de chegar um treinador com esse porte que possa fazer crescer a competição interna do Flamengo. O Flamengo estava precisando disso, e por 2 motivos. Qualquer time campeão estabelece competição interna. Por quê? Você deixa os titulares alertas e não deixa eles se acomodarem, e não desanima quem está na reserva, porque quem está na reserva vai falar, eu tenho que estar preparado para quando eu entrar fazer o gol. Não desanima quem está na reserva. Não deixa desanimar quem está na reserva. E isso é importantíssimo para o time que quer ser campeão, que tem a criação de jogada, que quer ser campeão, formar um time competitivo, um time que quer ter uma tática, que se saia 1 ou 2 jogadores, não sinta a falta desses jogadores, e esse processo é ideal. Se ele vai conseguir fazer isso com efetividade, a gente só vai saber daqui para frente. Ele tem capacidade para fazer isso? Tem. Já fez bons trabalhos, eu já falei sobre os trabalhos de São Paulo, ele é assim, e é importante ter esse tipo de competição interna. Então, aí é que eu vou até dar um exemplo. Por que vocês acham que Marinho e Gerson se coçaram tanto depois que ele chegou? A postura do Gerson mudou de uma maneira extraordinária. Tu acha que foi pelo protesto do torcedor que chamou ele de De Bruyne? Vocês acreditam nisso? O protesto do torcedor foi muito válido, tá? Aquele torcedor lá foi um guerreiro. O protesto que ele fez lá foi válido, foi um protesto corajoso, que ele estava lá, só ele e mais 2 amigos. Coisa que a torcida do Flamengo não faz mais, tá? Então, assim, foi muito válido, foi bonito, só que não foi esse o motivo de o Gerson ter voltado a jogar, ter voltado a correr, ter voltado a ter raça. O que fez isso acontecer foi o fato Sampaoli. Ele já trabalhou com o Sampaoli, sabe que o Sampaoli não gosta de pessoas acomodadas. No início dele no Olympique de Marseille, o Sampaoli deu o recado para ele, ele teve uma rinchazinha ali com o Sampaoli, mas logo depois conseguiu jogar muito bem, porque o Sampaoli potencializou o futebol do Gerson. Então, ter esse tipo de competição é extremamente importante para um time com a qualidade de elenco que o Flamengo tem, e um time que quer ganhar as 3 competições que tem pela frente, tá? Então vamos falar sobre dinheiro. Pablo Mari, o Monza da Itália, vai exercer a opção de compra de Pablo Mari, tá? O zagueiro que passou pelo Flamengo foi vendido para o Arsenal na época, e ainda vai render novamente dinheiro para o Flamengo. A compra do Monza vai estar em torno de 27 milhões de reais, tá? E 40% desse valor vai ser revestido para o Flamengo, que seria algo em torno de 11 milhões, mais exatamente 10 milhões e 800 reais o Flamengo ganhará com essa compra do Monza do Pablo Mari, tá? Importante a chegada desse dinheiro, ainda mais considerando a multa de 15 milhões que a gente pagou para o Vitor Pereira na sua saída, tá? Então é um dinheiro muito importante. Sempre arrecadar é muito importante, e o Flamengo segue com o seu planejamento. E para que esse planejamento de ter uma renda bilionária, que é o que o Flamengo planeja para o final do ano, só vai funcionar se amanhã, contra o Maringá, a gente conseguir reverter o papel ridículo do primeiro jogo. O Flamengo tem totais condições de fazer isso, ainda mais considerando que o Maringá perdeu 4 jogadores que tinha para o Curitiba, tá? O Curitiba contratou 4 jogadores do Maringá, 4 jogadores titulares, inclusive um deles participou dos 2 gols do Maringá lá, tá? Então o Maringá vem sim quase com a metade do time desfalcado. Não é nem mais desfalque, né? Já foi. Agora esse é o time do Maringá, e vamos ver como o Flamengo se porta, sabendo que o Maringá não vai ter todos os seus jogadores do último jogo, que jogaram muito bem naquele jogo, tá? Então, 4 desses jogadores não estará contra o Flamengo, porque foi vendido para o Curitiba. E antes de encerrar o vídeo, eu queria falar, cara, sobre Gabigol, tá? Eu botei até um questionamento do que é minha opinião, tá? Nesse momento, teve até falas do Renato Maurício Prado sobre o estado físico do Gabigol, falou que ele estava gordo, que estava com muita barriga. Eu estou sentindo, sim, o Gabigol um pouco pesado e com pouca mobilização, mas além dessa parte, eu acho que a parte técnica do Gabigol está pecando muito, principalmente finalização e passe, 2 características muito boas do Gabigol que nos ajudou muito no ano passado, tá? O Gabigol está um pouco pesado, sim, tem feito péssimas partidas,
tem deixado o Flamengo um pouco na mão e às vezes parece que o Flamengo está com menos um em campo justamente porque Gabigol não tem feito uma marcação-pressão eficiente e nem feito jogadas como vinha fazendo no ano passado, acertando os passes. Principalmente essa cruzada do lado direito, que ele fica pro lado esquerdo pegando Pedro, ou antigamente o Bruno Henrique de cabeça, ele não tem conseguido acertar esse tipo de passe, tá? Então o Gabigol tem estado pesado sim, porém, ainda assim, Gabigol é mais móvel do que Pedro. E nos ataques de Sampaoli sempre gostou de ter jogadores com mais mobilidade na frente. Vargas, Sacha, Ocampos lá no Sevilha. Ele sempre gostou de ter esse tipo de jogador, um jogador de mais mobilidade. Ele nunca trabalhou com um jogador muito fixo ali na frente, como é o estilo do Pedro. Porém, nesse momento, o Pedro tem estado no melhor momento do que Gabigol. Isso é nítido, isso é claro, e os números demonstram isso com grande facilidade. Então, não sei qual será a opção do Sampaoli, mas se for pegar por estilo de jogo do que o Sampaoli gosta, Gabigol estaria à frente. Se for pegar pelo momento, pelo que mais entrega a equipe hoje, Pedro seria a opção. Os dois irão jogar, mas não sei qual vai ser a opção inicial de Sampaoli ou como aconteceu nos últimos jogos, quando tiver que preterir entre um e outro, se vai sair Pedro ou Gabigol. Minha opinião, Pedro na frente. Pedro hoje merece mais do que o Gabigol. O Gabigol precisa se concentrar mais, precisa voltar ao estado físico dele, e parece muito com o que a gente viu no ano passado, quando iniciou o Lil Gabi no mundo da música, estava meio desligado. O momento é bem parecido com o início do ano passado. Vamos ver o que vai ocorrer aí para frente. Amanhã tem pós-jogo e depois tem pré-jogo, desculpa, e depois o pós-jogo um pouco depois. Eu vou tentar fazer uma live de pré-jogo, tá? Muito obrigado quem acompanhou até aqui. Peço que se inscreva, compartilhe no canal e até um abraço, até a próxima.